Esse é um vídeo um pouco diferente, é o tipo de vídeo que eu faria no canal 2, mas acho que é um vídeo apropriado pra esse momento, no final do ano. Até porque eu tô com alguns projetos de mudar um pouco o estilo dos vídeos desse canal para ano que vem. E vamos falar um pouco de como minha vida mudou nesses últimos 5 anos. Pode ficar tranquilo, tá? Esse não vai virar um canal motivacional de coach. É só que muita gente me pergunta desse tipo de coisa e eu acho que a gente tá num momento apropriado pra eu falar disso aqui. Vamos lá, 5 anos atrás eu era Dev Júnior no Brasil. Tava começando a virar pleno e o meu salário tava mudando de R$ 1.500 pra R$ 3.000 por mês, né? Um salário que eu achava bastante bom até pra época. Isso é óbvio, porque eu morava com a minha mãe e os meus avós, então de fato, né, um salário de R$ 3.000 por mês é muito bom nessa situação. Eu já tinha juntado alguns anos de salário. E realmente, quando você mora com seus pais e você ganha um salário, o dobro ali do salário mínimo, né? Igual ele disse, R$ 3.000, cara, é um salário muito bom. Porém, você morando sozinho e tendo que arcar com tudo, você percebe que R$ 3.000 é um salário muito baixo, mano. Eu comecei a perceber isso conforme eu fui assumindo as responsabilidades da minha própria vida. Quando você conversa com uma pessoa de 18, 20 anos que mora com os pais, pô, é um puta salário, mano. Mas quando você mora sozinho e você ganha R$ 3.000, cara, você praticamente não consegue se sustentar e manter um nível legal de vida, né? De investimentos, com investimentos, né? E bom, agora 5 anos depois de 2020, né, eu passei por Dev Pleno, passei por Dev Sênior em empresas dos Estados Unidos, da Europa, da Austrália. Eu sou CTO e sócio de uma startup. Eu morei na Itália, na Alemanha, eu planejo morar em mais alguns países ainda. Eu multipliquei meu patrimônio por, cara, sei lá, mais que 10 vezes, provavelmente. Visitei uns 8, 12 países, talvez. Não sei, Caraca. não contei, honestamente, não faz diferença. Esse é o canal de tecnologia, mas o vídeo, no geral, vai ser sobre tudo, né? Vamos falar um pouco de tech, depois eu falo um pouco do resto também. E, bom, para quem acompanha aqui o canal, né, feliz Black Friday. Bom, na parte de tecnologia, eu sinceramente não acho que eu fui nada de especial, tá? Eu não acho que eu fiz nada de muito fora da curva, né? O pessoal, às vezes, fica impressionado com, pô, não sei o quanto de coisa eu apresento aqui no canal, com as coisas que eu faço e tal. Mas, cara, sinceramente, é mais sobre volume do que qualquer outra coisa, tá? Quase todos os dias eu estudava e eu implementava algo. Ou no trabalho ou fora do trabalho. E, assim, né, é impossível você não progredir se você fizer isso por 5 anos. São quase 2.000 dias. Se você se dedicar a melhorar um pouquinho cada dia por 2.000 dias, você vai muito longe, né? Então é puramente Isso é uma questão de verdade. volume, tá? As pessoas que estudaram, se dedicaram e trabalharam, pô, eu tô há 12 anos na área, né? As pessoas que têm uma experiência similar à minha conseguem realisticamente apresentar conteúdos com a mesma quantidade de conteúdo, a mesma quantidade de profundidade que eu consigo apresentar aqui, tá? Não é nada de muito especial. E essa progressão, né? Esse volume de trabalho, de horas dedicadas pra melhoria contínua, vem do fato de que eu faço coisas no final de semana também. Não é incomum eu trabalhar sábado de manhã, tá? Mas assim, eu só vou trabalhar sábado de manhã se eu não sair sexta-feira à noite, né? Eu não sou maluco. Eu nunca deixei de sair com os meus amigos. Nunca, nunca. Em nenhum momento da minha vida eu deixei de sair com os meus amigos pra trabalhar mais ou pra estudar. Isso não existiu. O que eu deixei de fazer foi, eu deixei de jogar LOL. Eu não tenho mais videogame, né? Na real, eu tenho um Nintendo DS antigo, que volta e meio eu jogo Pokémon. Mas, tipo, esse ano eu não devo ter jogado 30 horas de videogame, eu acho, no máximo. Caraca. Também não tenho nenhum hobby muito relevante, né? Eu saio de casa pra sair com os meus amigos, ir pra praia, pra comer com os amigos, pra ir, sei lá, na Europa, em parque, lago, esse tipo de coisa, fazer trilha, ir pra bar, mas assim, hobby relevante eu não tenho nenhum. E esse estilo de vida que eu mantive de 2019 até hoje me ajudou bastante, tá? Em 2019 eu trabalhava com Java. Eu usei parte do tempo dentro do trabalho e fora do trabalho pra estudar Python. Eu apliquei Python na empresa que eu trabalhava. E em 2020 pra 2021 eu consegui um emprego com Python. Surgiu uma oportunidade com Node, e em uma semana eu fiz um curso de, sei lá, 20, 30 horas de Node, como eu já tinha base forte, né, em programação, já era um desenvolvedor com alguns anos de experiência, eu consegui entrar num projeto gringo com Node, mesmo sem ter experiência com Node. Lógico, teve bastante sorte aí também, né? O período ali de pandemia era qualquer coisa. E é sério, gente, não tem nada de muito especial nessa história, tá? É volume, é isso, é volume, é muitas horas dedicadas constantemente ao longo de uma década. E volta e meia, né, em alguns momentos pontuais, tá no lugar certo, na hora certa e dá a cara a tapa. E quando você faz algo por muito tempo, eventualmente, se você se coloca em posições que é possível ter sorte, alguma hora a sorte te encontra. Nesses 5 anos, eu nunca parei de mandar currículo, eu nunca parei de fazer entrevista. Eu devo ter mandado, cara, mais que 3.000 currículos, tá? Provavelmente. É sério, quando eu falo que eu nunca parei de mandar, foram raros os meses da minha carreira em que eu não mandei currículo, tá? Eu mandei currículo quase todos os meses. E eu devo ter feito mais de 100 entrevistas nesse período. Pô, alguma hora eu tinha que ficar bom, né? Eu apresento bastante conteúdo de entrevista aqui no canal, não é à toa
toa. Eu fiz muitas entrevistas. E a melhor hora de procurar um emprego é quando você já tá empregado, né? E eu nunca parei É verdade, de procurar. cara. Eu nunca cheguei num emprego e falei, pô, agora tá bom. Não, eu falei, pô, que legal. No próximo emprego eu vou tentar 50% a mais do que isso daqui. Nesse meio tempo, né, o meu salário aumentou bastante, é óbvio. Mas o meu padrão de vida, né, o meu padrão de gastos, assim, nem tanto. Lógico, no Brasil... Cara, uma coisa que eu queria pontuar é o que ele relatou sobre parar de jogar, principalmente o LoL. Na verdade eu parei de jogar LoL também, já faz cerca aí de alguns anos, que eu acabava jogando ainda de vez em quando, mas já faz alguns anos que eu vim diminuindo, degrau por degrau, a quantidade que eu jogava, principalmente de LoL, que era o jogo que eu mais jogava. Eu ficava jogando muito LoL, mano, era muito LoL. E eu lembro que além de jogar, você se dedica a aprender o jogo. Que, cara, sinceramente, se você não é nem a ambição de ser um pro player, mas se você não tá quase ali sendo um pro player, eu penso que não vale a pena você se dedicar tanto a um jogo competitivo, que no fim das contas você vai estar na média, vai estar no ouro, platina. Enfim, você não vai estar gerando valor algum a você, pra tua vida, jogando o jogo, sabe? E isso não só LoL, né? Também serve pra CS, Valorant, enfim, todos esses jogos que tem rank. E eu não me arrependo, né? No sentido de, de ficar me murmurando com isso. Mas eu penso que eu poderia ter me dedicado a minha vida a outras coisas e projetos diferentes do que ficar jogando LoL, estudando patch, estudando qual campeão que vai estar forte, enfim. Eu poderia ter dedicado esse tempo a outra coisa, que provavelmente teria feito mais sentido pra mim. E hoje eu não tenho mais o LoL, eu nem jogo mais, o LoL é desinstalado no meu computador e eu não tenho vontade de jogar. Eu troquei o hobby de jogos competitivos pra jogar um jogo casual, um jogo de história, single player, onde você joga ali, enfim, vai jogando aos poucos e zera o jogo, né? E eu foco em jogos que não são tão longos. Então, um jogo que eu consigo fechar em 20 horas é o jogo que pra mim já tá ótimo, sabe? E essa coisa que ele falou de você dedicar por 2.000 dias, dia após dia ali um pouco pra você melhorar, com certeza você vai melhorar. E hoje em dia eu tô colocando muito isso em prática, né? Pra minha área de edição, que é migrar de um software que eu edito no Vegas, já faz 10 anos, e eu tô migrando pro Premiere e pro After Effects, porque eu percebi que, cara, eu consigo fazer as mesmas coisas no Vegas, porém o Premiere e o After Effects tem mais coisas que eu consigo fazer, porque parece que primeiro as pessoas criam lá e depois o Vegas a gente faz lá também. Ou seja, a gente consegue executar o que o Premiere e o After Effects, digamos, cria. Quando eu passei a trabalhar pra gringa, eu investia 80% do meu salário sem nenhum problema. Agora, era impossível eu manter esse nível de gastos saindo do Brasil e indo pra Europa, né, que eu tive que gastar mais. Na época, 2022, acredito, a minha namorada passou no mestrado pra Itália. A gente foi primeiro pra Itália, né, na Itália eu comecei ganhando bem, eu ainda tinha um emprego na Austrália, eu investia 50% ou mais do que eu ganhava, eu acho. Depois eu fui pra um emprego pior. E aí eu gastava algo perto de 80% do que eu ganhava, eu investia uns 20% talvez. Ainda é bom, tá? Mas não é excelente, mas ainda é bom. Depois a gente foi pra Alemanha, eu passei a ganhar melhor, né? E voltei a investir uma quantidade boa. Mas assim, 5 anos minha vida mudou muito, mas, cara, não fiz nada demais. Eu não acredito que eu fiz nada demais, não acredito que eu seja muito fora da curva. Na real, eu acho que eu tenho uma disposição muito grande pra tentar muita coisa, pra estudar muita coisa. E eu acredito que eu também tenho uma certa facilidade de assimilar alguns tipos de conteúdo, isso me ajuda também. Mas assim, não é uma questão que eu acho que eu tenha feito algo de super especial, porque, pô, 1 milhão de pessoas fizeram o que eu fiz, tá? Realmente não é nada demais. Na Itália eu criei esse canal, que me permitiu tomar mais riscos ainda, né? O canal hoje tem mais de 200 vídeos. E, na real, é a mesma história, né? Eu trouxe 11 anos de experiência pra isso, né? Quando eu comecei o canal, acho que eu tinha 9 anos de experiência na área, né? 2014 eu entrei na faculdade, 2023 eu comecei o canal. E eu postei em todas as plataformas e deu no que deu, né? Meus 10, 20 primeiros vídeos tinham 0 a 10 views cada um. Eu gravava de noite, depois do trabalho, né? Era complicado gravar um vídeo porque eu
não tinha um fluxo organizado de como se fazer as coisas. Tipo, eu sentava pra gravar e eu não sabia fazer um script, eu não sabia organizar um conteúdo. Eu achava que eu ia abrir a câmera, falar por 15 minutos e ia sair um vídeo bom, né? E não era assim. Alguns conteúdos eu achava que eu sabia o suficiente pra apresentar, e quando eu sentava pra explicar, eu percebia que, pô, eu tenho um conhecimento superficial de usar isso no meu trabalho, mas não tenho um conhecimento profundo a ponto de eu conseguir apresentar algo de muito interessante nisso, né? Então acabava que quando eu sentava pra escrever um roteiro, eu tinha que estudar muita coisa. Ou então não é nem que eu não sabia, às vezes eu não conseguia lembrar exatamente, né? Tenta fazer esse experimento agora, tenta abrir a câmera na sua frente e sair discorrendo de um assunto que você sabe bastante, tá? Eu te garanto, não vai sair um vídeo bom. Vai sair mal elaborado. O estruturar o conteúdo, às vezes é até mais complicado do que saber É verdade, conteúdo. cara. Mas enfim, continua sendo a mesma história, tá? São 200 vídeos. Alguma hora eu teria que ter alguma facilidade em abrir a câmera e falar com a câmera. Né, nesse meio tempo eu falei, pô, a gente morou na Itália, a gente morou na Alemanha, e a quantidade de expansão, de visão de mundo é incomparável, assim, tá? Eu lembro, 5 anos atrás eu vi um podcast chamado Hardcore History, e eu gostava muito de um período da história do Ciro o Grande, um dos reis do Império Persa. Não é um período da história muito conhecido no Brasil, tá? E na Itália eu fiz amigos iranianos, e o Irã, sendo a atual Persa, eles estudam bastante isso. Eu conversei muito com eles sobre o Ciro, né, o rei Ciro, e acabei aprendendo um pouco da cultura do país, enfim, de como eles são, né, e da história, de modo que é totalmente diferente do que se vê, certo? É tentar entender outros países pelo que você vê online ou vê na mídia, é que nenhum gringo tentar entender o Brasil porque ele viu uma notícia uma vez sobre o Rio de Janeiro, sabe? Não faz sentido, não é assim que funciona. E, pô, quanto mais tempo você passa fora, mais você percebe o quão raso é o tipo de coisa que as pessoas conversam sobre quando elas falam sobre morar fora ou morar no Brasil, né? É claro, tem a questão do poder de compra e de segurança, que são sempre pontos falados, mas isso, cara, é a ponta do iceberg. Acaba sendo uma mudança de perspectiva tão grande que não tem nem muito como explicar. É aquela analogia, né, do peixe dentro do aquário. Se você perguntar pra um peixe o que ele pensa da água, ele vai te perguntar o que é água, porque ele nunca saiu dela pra ter um parâmetro de comparação. E é meio nessa pegada, assim, né, não querendo dizer que é melhor ou pior, mas eu acho que é uma perspectiva que não tem como se obter de outra maneira. E isso acaba moldando, né, como as pessoas vão se formando. Pô, a minha percepção de vida é totalmente diferente do que era 5 anos atrás. E, enfim, eu mudei de linguagem de programação várias vezes, eu mudei de framework algumas vezes, eu mudei de moeda algumas vezes, de país algumas vezes. Qualitativamente, eu sou uma pessoa diferente. Tem uma certa frieza que me veio com a idade. Eu lembro que antigamente eu passava muito mais tempo pensando, planejando, sonhando, confabulando sobre como fazer as coisas de uma boa maneira e etc. E era muito um exercício intelectual que andava em círculos e não levava a lugar nenhum. Hoje em dia, a distância entre eu quero fazer algo e eu de fato fazer esse algo é muito menor, né? Isso aí veio 5 anos atrás, eu tinha 23, hoje eu tenho 28 anos de idade. Eu acho que a quantidade de coisas que eu vivi nesse período, o volume de coisas que eu fiz, o quanto de coisas eu tentei, acaba criando uma certa confiança. E acho que você acaba percebendo que não existem, de fato, assim, muitos adultos que sabem exatamente, perfeitamente o que estão fazendo. A gente é ensinado, né, desde a escola a sentar, estudar bastante, aprender, entender os conceitos, resolver exercíciozinhos e só, na verdade. Acaba aí. O nosso treinamento na escola, ele acaba no conceito. Ele nunca se traduz para, de fato, fazer algo no mundo real, né? E quando a gente chega no mundo real, só o que importa é a execução. Os conceitos, de fato, não importam muito. O conceito existe, as ideias existem ali para te ajudar a executar de uma maneira melhor. Só que se você não executa, o conceito é completamente inútil, né? Uma ideia meio tipo, você pode ficar 1 milhão de horas estudando sobre como se levanta peso na academia. O cara que andar até uma academia e pedir ajuda para qualquer pessoa dentro da academia vai estar na sua frente. Então, enfim, uma das mudanças grandes que me veio foi, cara, essa distância entre pensar, eu quero algo, eu quero fazer algo e eu de fato fazer, pô, isso foi encurtado 90% do tempo. O quanto de planejamento eu faço para tentar alguma coisa de baixo risco é quase zero. Se a coisa é virtualmente de baixo risco, realmente, tipo, não tem muito pensamento, tá? É loucura. E, pô, essas experiências que eu tô descrevendo, né, que eu tive nos últimos 5 anos, eu sonhava com todas elas. De fato, eu sempre quis todas elas. Eu não vou mentir e falar que, não, eu nunca sonhei com isso, eu nunca imaginei que isso aconteceria. Não, porque era exatamente o que eu queria. Era exatamente o que eu sonhava. E é meio estranho, porque tudo ocorreu de maneira bem diferente do que eu esperava. Não foi nada como você imagina, né? Você acaba imaginando que é sempre uma progressão meio linear, uma linha meio reta e é tudo tropeços e barrancos o tempo inteiro. Tudo mudou, algumas coisas se mantiveram as mesmas, né? A minha namorada sempre esteve do meu lado, a minha família sempre também me apoiou em tudo e estava disposta a ajudar, né? De fato, nunca precisou ajudar muito com nada, eu acho. Acho que eu sou uma pessoa bem
que não pede ou necessita muito de ajuda, uma pessoa autocontida. Mas bom, se precisasse, era bom saber que eu teria apoio. Os meus amigos no Brasil são os mesmos desde a época de faculdade, tá? Não mudou. Isso não vai mudar nunca, eu acho. Pô, a galera tem muito aquela pegada de, tipo, pô, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Cara, não sei se é bem assim no mundo da internet. Eu não convivi com ninguém que é tipo eu, não. Pô, sinceramente, se eu falar que eu sou a média das 5 pessoas, eu sou o outlier. Eu sou o alien das 5 pessoas que eu mais convivo. Eu sou a pessoa mais bizarra, eu sou a pessoa mais teimosa das 5 pessoas que eu mais convivo. Eu sou a pessoa mais fora da casinha. Eu não compro muito essas ideias de que parece, né, que sempre que você quer vender uma mudança na internet, tem uns tropes, assim, de coach que sempre aparecem, de tipo, nossa, aí você vai acordar cedo e você vai se rodear das 5 pessoas que sei lá o que, e você vai se desfazer de amizades que não agregam em nada e se livrar de amarras ou sei lá o que. Cara, tudo isso pode ser que ajude, mas, pô, sinceramente, pra mim, nada sequer chega perto de volume de horas que você dedicou pra algo e quantidade de lugares em que você se expôs à oportunidade. Tipo, nada chega perto disso. Não faz a menor diferença se você vai acordar cedo, não faz a menor diferença se você vai ter os mesmos 5 amigos que você tem desde os 5 anos de idade, ou se você vai fazer amizade com sei lá o que ou sei lá quem. Bom, talvez faça diferença, mas enfim, eu não fiz nada disso. Pois é, né? Eu não posso estar aqui argumentando que isso não funciona, porque eu não fiz essas coisas. Eu não sei se funcionou ou não. Mas o que eu queria te dizer é que não precisou. Pra mim, acho que não fez diferença. Tem outro caminho, eu imaginei que eu teria um especial de Black Friday. Mas a gente tem. Esse é o vídeo especial de Black Friday, né? Novos alunos, link no pacotão com 40% off em todos os cursos, tá na descrição. Alunos antigos, eu acho que tem um print na tela, talvez, enfim, você vai no seu curso que você já tem, abre aí a área de membros, rola aí um pouquinho pra baixo, vai ter 50% de desconto. É o melhor desconto que a gente já fez na história. Não vai ser repetido até, pelo menos, a Black Friday do ano que vem, eu acho. Isso não vai acontecer de novo, tá? Acabou novembro, acabou tudo isso aí, aproveita agora. E, enfim, é uma história legal de se contar, né? É fácil, é uma história que... Tudo isso aí, aproveita agora. E que vem, eu acho... isso não vai acontecer de novo, tá? Acabou novembro, acabou tudo isso aí, aproveita agora. E, enfim, é uma história legal de se contar, né? É fácil, é uma história que deu certo. Então eu posso vir aqui e, pô, atribuir tudo o que aconteceu ao que eu quiser atribuir, na verdade. Essa é a posição mais fácil do mundo. Eu posso chegar e falar que, pô, deu tudo certo porque eu acordei cedo, deu tudo certo porque eu tomei muito risco, deu tudo certo porque, sei lá, porque eu tomei suco de limão. E inventar uma historinha sobre como eu arrumar a minha cama vai fazer com que a minha vida magicamente caia no lugar, né? Mas não sei, não acho que é bem por aí. Tem uma história de um fazendeiro taoísta da China, uma parábola, na verdade, né? E é uma parábola muito boa. É uma das histórias, na verdade, uma das parábolas que eu mais penso sobre e uma das que é mais real, mais reconfortante, talvez. Tem um fazendeiro na China que ele tinha um cavalo. E aí um dos vizinhos dele falou, pô, você tem muita sorte, né? Você tem esse cavalo aí que pode puxar o peso pra você, quanta sorte. E o fazendeiro falou, sorte, talvez. Algum dia ele não conseguiu amarrar bem o cavalo num poste, né? E o cavalo fugiu. E o vizinho falou, pô, que pena, né? Que azar que você teve. O fazendeiro falou, pô, azar? Talvez. Alguns dias depois o cavalo voltou, trazendo consigo outros 6 cavalos selvagens, né? E o vizinho dele falou, caramba, que fantástico, né? O seu cavalo se multiplicou. Olha quanta sorte você tem. O fazendeiro falou novamente, pô, não sei, talvez. Vamos ver. Na semana seguinte, né? O filho do fazendeiro tentou subir ali em alguns cavalos, caiu e quebrou a perna. E ao quebrar a perna, né? Os vizinhos logicamente falaram, nossa, que azar que você tá tendo, né? Tanto azar de novo. E o fazendeiro falou, bom, não sei se é azar, a gente só vai descobrir no futuro. E no outro dia, os soldados lá da China foram lá na fazenda, né, pra recrutar os homens jovens pra ir lutar na guerra. E bom, o filho do fazendeiro com a perna quebrada não pôde ir, né? Ele ficou fora da guerra, ficou em casa. E o vizinho novamente falou, bom, olha só que sorte que você teve, né? E o fazendeiro falou, bom, vamos ver se é sorte. Talvez, eu não sei. E em certos aspectos é meio assim, tá? Você nunca sabe ao certo o que vai levar o quê. O que é de fato sorte, o que é de fato azar. Eu entrei numa empresa com baixa possibilidade de crescimento, salário relativamente baixo, né? E parece algo muito ruim. E isso fez com que, na hora certa, no momento certo, eu estivesse procurando emprego e conseguisse entrar pra uma empresa que tinha uma vaga muito boa, que parece algo bem bom. Mas essa vaga pagava abaixo do mercado. E em algum momento, dentro dessa empresa, eu trabalhei pra gringa recebendo em reais. O que parece uma situação bem ruim, né? Até que em algum momento eu fui contratado pra empresa gringa e comecei a receber em dólares, o que parece excelente. Seria excelente se essa empresa não tivesse sido extremamente desorganizada ao longo do 1 ano que eu fiquei lá, perdido vários contratos e tendo me demitido no exato momento em que eu tava na Europa com o custo de vida mais alto possível, que parece terrível pra mim, né? Que me forçou a ir pra outra empresa que pagava pior, me forçou a estudar mais pra tentar ir pra uma Big
tech ganhar melhor, né, do que a empresa que pagava mal. Eu parecia estar numa situação muito ruim, e assim nasceu o canal, né, que foi algo muito bom. Então, você acaba não controlando aquilo que acontece, você controla o que você faz e como você responde aquilo que acontece. E como diria o Steve Jobs, né, você não consegue conectar os pontos olhando pra frente, só vai fazer sentido olhando pra trás. É importante que a gente sempre se lembre do fazendeiro, eu acho. Foi uma das melhores parábolas que eu já li. Que eu tô aqui, né, gravando esse vídeo contando uma história de relativo sucesso, mas, sinceramente, a gente não faz a menor ideia se isso daqui é sucesso. A gente vai descobrir no futuro. Esse é um vídeo um pouco... Caraca, mano, que vídeo bom. Que é do... Qual que é o nome dele? Augusto Galego. E, cara, realmente, devia se apegar em colocar hábitos, pequenos hábitos que fazem com que você se sinta organizado. Ele foi lá realmente e fez. E uma coisa que eu sofro muito, que ele relatou ali, é a questão de pensar demais e não executar. E quando ele fez, né, esse movimento de que ele pensava, elaborava e ficava em círculos, ou seja, ele voltava para esse loop e no fim das contas ele não executava. É uma coisa que eu passo bastante, que eu sofro bastante com isso. E que realmente o que ele quer dizer ali não é que você acordar cedo, as coisas não vai dar certo. Você ter o hábito de arrumar sua cama não é algo que vai dar certo. Você se rodear de pessoas, mudar as 5 pessoas mais próximas de você não vai dar certo. Mas sim que ele não fez isso. O que ele realmente fez é renunciar prazeres momentâneos, como ficar jogando LOL, coisas fúteis que não iriam agregar para ele realmente dedicar um tempo, mesmo que pouco, todo dia, para algo que iria fazer ele crescer, que é o ciclo que eu tô vivendo agora. Muitas vezes eu abandono e renuncio momentos que seriam não procrastinação, né, mas momentos que eu iria apenas desligar e focar em jogar, ou então ficar perdendo tempo assistindo vídeos ali, né? Algo que não me agregasse em nada, mas eu abro mão, né, diariamente desse tempo para eu poder estudar mais. Estudar inglês, que é uma área que eu preciso melhorar na minha vida, estudar uso software de edição para eu poder melhorar o meu valor, né, como editor. E é isso. Por mais que ele seja de outro meio, né, de programação, eu me identifiquei bastante aí com o que ele falou. E esse vídeo era um dos vídeos que estavam sendo bastante comentado no Twitter, na minha bolha, né? Não sei se era da minha bolha, mas enfim, tava aparecendo bastante gente comentando sobre esse vídeo. E eu resolvi assistir. E não só isso, eu resolvi gravar também aqui a reação e dar, né, a minha opinião também sobre isso. E realmente foi um vídeo muito esclarecedor, porque é uma fase que eu tô vivendo agora. Eu tô exatamente nessa fase onde eu abandonei certos hábitos ruins para apenas focar em fazer algo que vai me gerar valor. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, querem mais vídeos assim, deixa um like. Deixa nos comentários aí o que você achou sobre esse vídeo, ou então a sua opinião. E é isso, rapaziada. Tamo junto.